Os fundos de investimento são ótimas alternativas para quem quer delegar o trabalho de investir o seu dinheiro ou de investir uma parte do seu dinheiro, seja porque não tem tempo para fazer isso ou porque tu prefere terceirizar esse trabalho para um profissional do mercado financeiro. E quando tu delega esse trabalho, significa que tu está contratando alguém para fazer isso, né? Tu está contratando um profissional para cuidar do teu dinheiro. E no momento que tu está contratando um profissional, além de procurar um bom profissional para fazer isso, significa que tu também está pagando para essa pessoa fazer isso. Então nesse vídeo eu vou te falar quais são os 4 principais custos que o investidor tem ao aplicar o seu dinheiro através de um fundo de investimentos. Então se tu também que tem interesse nesse assunto, quer entender como que funcionam e quais são os custos para investir através de um fundo de investimentos, fica comigo até o final desse vídeo. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para tu deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito, porque assim tu me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas que também podem ter essa mesma dúvida. As duas primeiras taxas que eu vou falar aqui são a taxa de ingresso e a taxa de saída. O nome delas acho que já meio que fala por si só, né? Taxa de ingresso, ou também conhecida como taxa de entrada, é uma taxa que o investidor tem que pagar ao entrar no fundo, e a taxa de saída é uma taxa que o investidor tem que pagar ao sair do fundo. Essas duas taxas são cobradas em forma de percentual do valor investido, ou no caso da taxa de saída, do valor resgatado. Francisco, por que eu nunca ouvi falar dessas taxas? Porque hoje em dia, uma boa notícia, hoje em dia a maior parte dos fundos de investimento não cobra essas taxas. Segundo a instrução CVM 555, que é a instrução que regula os fundos de investimento, eles têm o direito de cobrar essas taxas, mas como eu disse, hoje em dia a maioria opta por não cobrar, por isentar essas taxas dos cotistas. Então isso já fica como um primeiro sinal, assim, um primeiro alerta. Se tu está pesquisando um fundo de investimentos para investir o teu dinheiro e tu vê que ele cobra essas duas taxas ou uma delas, já fica com o pé atrás. Claro que não significa que esse fundo é ruim, que não vale a pena investir nele, mas por que eu vou investir em um fundo que cobra essas duas taxas ou que cobra uma dessas taxas se a maioria dos fundos não cobra? A não ser que seja algo que vale muito a pena, né? Mas já é um ponto de atenção aí. Aliás, deixa aí embaixo nos comentários se tu já viu algum fundo que cobre ou a taxa de ingresso ou a taxa de saída, porque eu nunca vi nenhum deles. O que pode acontecer é os fundos cobrarem uma taxa de saída antecipada. Como assim? O que significa isso? Os fundos, muitos dos fundos, eles permitem resgate antecipado depois de um período. Alguns fundos têm prazo de carência e outros têm apenas um prazo de resgate. Significa que tu investe teu dinheiro e tu tem que deixar ele ali por 30 dias, 60 dias, 90 dias. E durante este período, alguns fundos permitem tu resgatar permitem tu resgatar o teu dinheiro durante esse período e outros não. Mas os que permitem tu resgatar durante esse período, que seria meio que o prazo de carência, alguns fundos colocam uma taxa de resgate antecipado. Ou seja, olha só, cara, durante esse período tu não deveria resgatar esse dinheiro, conforme a gente combinou quando tu colocou o dinheiro aqui. Mas se por algum motivo tu está precisando muito, eu deixo tu resgatar, mas vai ter uma taxa de resgate antecipado ao tu resgatar esse dinheiro, que daí vai ser, sei lá, 5, 10, 15% sobre o valor que tu resgatar. Isso é uma taxa de resgate antecipado. A próxima e terceira taxa da nossa lista é a taxa de administração. Esse sim é um dos custos, acredito que seja o custo mais importante que um investidor vai ter ao aplicar o seu dinheiro através de um fundo de investimentos. O administrador do fundo vai ser uma pessoa jurídica que é quem efetivamente faz funcionar o fundo de investimento. E esse administrador sempre vai ser ou uma corretora de valores, ou uma distribuidora de valores, ou um banco de investimentos. E é papel do administrador controlar as entradas e saídas de caixa e contratar as pessoas ou as empresas que vão prestar serviços para o fundo. Vai contratar, por exemplo, é papel do administrador contratar o próprio gestor do fundo, que é quem vai cuidar da parte estratégica ali sobre quais ativos comprar, quais vender,
e como que o fundo vai atuar. É o administrador que vai contratar o auditor, porque o fundo precisa ser auditado de tempos em tempos, vai contratar o custodiante, entre outros serviços. E é com o valor da taxa de administração, que é cobrada dos cotistas, que o administrador vai pagar todos esses serviços e que o administrador também vai tirar a sua própria remuneração. A taxa de administração é uma taxa anual que é cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo, ou seja, sobre tudo que o fundo tem sob custódia, mas ela é contabilizada diariamente. E quando o administrador divulga a rentabilidade do fundo, porque o administrador tem o papel, além de todos os outros papéis lá de contratar os prestadores de serviços e tudo mais, é o administrador que divulga a rentabilidade do fundo nos últimos meses, nos últimos anos, desde a sua criação e tudo mais. E quando esta rentabilidade é divulgada, já é descontada a taxa de administração e também já é descontada toda e qualquer outra taxa que pode ter no fundo. A única coisa que não é descontado dessa rentabilidade divulgada é o imposto de renda. Francisco, quanto que é uma taxa de administração justa? Isso vai depender principalmente da classe do fundo e do tipo de gestão do mesmo. Se é um fundo de renda fixa, um fundo de ações, um fundo multimercado ou outro tipo de fundo, isso varia muito. De uma maneira geral, quanto mais difícil for de administrar o fundo, maior vai ser a taxa de administração, né? E o outro fator que também é muito importante, como eu disse, é o tipo de gestão do fundo. O fundo pode ter uma gestão passiva ou uma gestão ativa. Como assim, Francisco? Eu não entendi nada. O que é isso? Todos os fundos, ou a maioria dos fundos de investimento, eles possuem um benchmark. Um benchmark é um índice de referência para comparar a rentabilidade do fundo. Se eu tenho um fundo de investimento lá, esse fundo rendeu tantos por cento no ano, rendeu 5% no ano. Tá, isso é bom ou ruim? Ah, não sei, vamos comparar com isso daqui que é meio que a média do mercado para esses fundos. Ah, isso daqui deu tantos por cento e o fundo deu isso daqui. Ah, então foi bom ou não, foi ruim. Então, é por isso que é importante ter um benchmark. E os fundos de gestão passiva, aliás, na renda fixa, o benchmark da maior parte dos fundos de renda fixa normalmente é o CDI, enquanto que o benchmark da maior parte dos fundos de ações ou dos fundos de renda variável é o Ibovespa, né? Porque é meio que a média de cada um dos mercados. E os fundos de gestão passiva, eles têm como objetivo apenas acompanhar ou ter uma rentabilidade muito próxima do seu benchmark, enquanto que os fundos de gestão ativa tem como objetivo ter um retorno, entregar para os seus cotistas um retorno superior ao seu benchmark. Então, se em um determinado ano o CDI foi de 3% no ano e tem um fundo de renda fixa de gestão passiva, o objetivo desse fundo vai ser entregar um retorno muito próximo de 3% no ano. Enquanto que, se nesse mesmo cenário for um fundo de renda fixa com gestão ativa, o objetivo desse gestor vai ser entregar para os seus cotistas um retorno maior do que os 3% do CDI naquele mesmo período. Claro que nem sempre os gestores de fundos ativos conseguem entregar esse retorno superior. E é claro que os fundos de gestão ativa são mais difíceis de gerir, de administrar do que os de gestão passiva, né? Por isso que eles tendem a ter uma taxa de administração maior também. E a quarta e última taxa que pode ser cobrada em um fundo de investimentos é a taxa de performance. A taxa de performance é uma remuneração paga ao gestor do fundo quando o mesmo consegue entregar uma rentabilidade superior ao do seu benchmark para os cotistas. E é por este motivo que a taxa de performance só pode ser cobrada em fundos de gestão ativa, porque são esses fundos os únicos que têm como objetivo superar o seu benchmark. Então, como que funciona a taxa de performance na prática? Imagina que um determinado fundo de ações tem como benchmark o Ibovespa. Em um determinado ano, o Ibovespa rendeu 10% no ano e neste mesmo ano, neste mesmo período, esse fundo rendeu 15%. O máximo que pode ser cobrado de taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o seu benchmark. Então, nesse caso, quanto que o fundo excedeu do Ibovespa, que é o seu benchmark? 5%, né? Se o fundo rendeu 15% e o Ibovespa rendeu 10%, o fundo rendeu 5% a mais. E caso esse fundo tenha uma taxa de performance de 20%, significa que vai ser cobrado 20%
sobre o que excedeu o benchmark, né? Ou seja, 20% sobre os 5%. Neste caso, 20% de 5 é 1%. Então esta que vai ser a remuneração paga ao gestor por ele ter conseguido superar, entregar uma rentabilidade superior ao benchmark do fundo. Então a rentabilidade entregue aos cotistas vai ser de 14%, que é aquela rentabilidade que já é divulgada pelo administrador, porque ela já é líquida da taxa de administração, taxa de performance e de outras taxas. De novo, só não é líquida do imposto de renda. Então essas é que são as 4 taxas que podem ser cobradas ao investir através de um fundo de investimento. Recapitulando rapidinho então quais são: taxa de ingresso, taxa de saída, taxa de administração e taxa de performance. Comenta aí embaixo o que tu achou desse vídeo, se tu gostou, se tu não gostou, se ficou com alguma dúvida, e deixa aí embaixo também sugestões de outros vídeos que tu gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.